É isso aí, galera. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, o que você quiser. Estamos no ar para mais um episódio do podcast do Bola Laranja, número 279, hein, onde vamos falar hoje da divisão do Pacífico, né? Los Angeles Lakers, Clippers, Warriors, Kings e Suns. A gente vem fazendo a análise, né, de todos os 30 times para essa próxima temporada, divisão por divisão, e hoje é o dia da divisão do Pacífico. Novidade hoje é que não estamos ao vivo, né? Você vai estar assistindo esse vídeo aí no YouTube, né, como estreia, mas esse episódio é gravado. Mas, claro, mande suas mensagens se estiver assistindo durante a estreia ou mesmo depois, né, que nós vamos com certeza responder, né, todas elas e interagir com vocês da melhor forma possível, né? Infelizmente não é ao vivo, mas a gente continua interagindo. Então, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Passos muito importantes para a gente continuar firme e forte aqui na nossa caminhada. E não se esqueça também das nossas redes sociais, né? Ó, aqui em cima, aqui embaixo também, @bolalaranja.oficial no Instagram, para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso canal. E claro, se quiser ser membro do canal, só clicar aí na opção Seja Membro, né? E hoje eu vou anunciar aqui no final do episódio, nem avisei o Fabião, mas o ganhador do prêmio, né? Que a gente tem sorteado aí, que é um item da Nike no valor de até R$200, que a gente tem feito a cada 2 meses, né? No nosso início aqui do nosso programa de membros. Então, vou anunciar no final aí quem foi o ganhador dentro dos nossos membros aí, beleza? Fabião, estamos gravando na sexta-feira, 10 de outubro. Esse episódio vai pro ar amanhã, sábado, 11 de outubro. Aqui já é quase noite, né? Boa tarde. Então, boa noite já, né, para você. Vamos para mais escuro igual noite já. Exatamente. Suas considerações iniciais e depois, cara, eu já quero que você fala do LeBron James, que saiu a notícia ontem, né? Que devido a um incômodo, uma lesão na região do ciático ali, vai ficar de fora, vai ser reavaliado em 3 ou 4 semanas, né? Então já está fora do jogo de abertura. Pela primeira vez na carreira, LeBron James não vai, né, jogar o jogo de abertura. A gente vai falar um pouco mais do Lakers ainda, um pouco mais à frente do episódio, mas já dá seu boa noite aí para a galera e já fala um pouco dessa lesão aí, o que pode impactar, né, para os Los Angeles Lakers, que obviamente conta muito ainda com o LeBron James. É isso aí, salve, salve Andrezão, salve, salve galera, acompanhando mais essa edição aqui do Bola Laranja. Estamos aqui hoje na dupla de ataque, eu e André, né, porque como é um horário diferente, tivemos que fazer uns rearranjos aí nos nossos horários. O Anderson não pôde estar presente, mas deverá estar de volta assim que possível, assim que todo mundo tiver com horário. Até agradeço, né, a todo mundo aí que me permitiu aí, né, que eu pudesse também fazer nesse horário, né? Então vamos lá, cara, para falar sobre esses times dessa divisão, né? A penúltima divisão que nos falta. Acabei de esquecer, é a Pacífico, divisão do Pacífico? Pacífico. É isso aí. Me fugiu por um momento. Divisão recheada aí de alguns bons times. E falando sobre o LeBron, né, que você acabou de comentar, eu vou fazer uma provocação, LeBron. Eu confesso que não fiquei sabendo hoje, né, dessa notícia, desse problema aí nas costas aí do LeBron, e faço uma provocação para o próprio LeBron. Quem mandou provocar a gente com aquele anúncio publicitário? Será que aquela cadeira que ele sentou no anúncio não agravou o problema do ciático dele? Brincadeiras, né? O mundo, né, você sabe, né? Com as coisas pode acontecer, aí. Né? Pode acontecer. Uma cadeira menos confortável pode atrapalhar as coisas aí. Não, mas brincadeiras à parte, realmente teve essa situação incrível, né? Ele perder, depois de tanto tempo, aí perder pela primeira vez no início de temporada, já dá aquele frio na barriga, de saber que isso não vai impactar aí o Lakers, mas pra gente que, inclusive, que é torcedor aqui, né? Abrindo o jogo mais uma vez. Mas vamos ver, vamos analisar, torcer para que não seja algo tão grave, que mesmo sendo esse período razoável, é que ele possa voltar mesmo, né? Depois desse período de avaliação ou de tratamento, seja o que for, que ele possa voltar e contribuir para o Lakers aí nesse início de temporada. Tem que começar bem, causando uma boa impressão aí, para deixar a gente esperançoso por mais um título. É isso aí, Fabião. Antes da gente partir para a divisão, né, para falar da divisão do Pacífico, né, que com certeza, como você falou, é uma das divisões talvez mais charmosas hoje, né? Até pela questão aí de ter LeBron James e também Stephen Curry nessa divisão, né? Eu queria voltar um pouco nessa notícia aqui, também para trazer minha opinião, né? Acho que com certeza o Lakers vai sentir
falta do LeBron, né, para o início. O jogo de abertura é contra o Golden State Warriors, já um jogo sempre muito complicado, né? LeBron James não vai estar em quadra. E claro que sendo ali o primeiro, o segundo melhor jogador desse time, né? Depende à noite. Claro que com o Luka Doncic acaba sendo o cara que acaba comandando um pouco mais, né? Mas é isso. Então, até ali mais ou menos no meio de novembro, LeBron James não vai estar disponível, né? Vai ser reavaliado. Se for em 3 semanas, começo de novembro, ele está de volta. Se forem 4, ali para o meio de novembro, né? E é aquilo, será reavaliado. Então, o Lakers começa já com um problema aí, e é uma coisa que tem assombrado um pouco o Los Angeles Lakers, né? E não é normal para o LeBron, você vê, né? Geralmente ele tem lesões ali no meio da temporada, uma torção de tornozelo. Agora, começar a temporada com lesão é algo que a gente nunca viu dele, né, Fabião? Então, assim, será que é um sinal ruim, cara? O que você acha, né? Ou é só mesmo uma dorzinha ali, um incômodozinho e logo vai ficar tudo bem? Então, né, cara, tem que ver, pô, assim, falando assim, logo de cara, pensei aqui, pô, será que o cara fez alguma coisa errada ali na preparação, uma forçada? Esse cara tem obviamente, né, muito obviamente, ele tem toda uma assistência, toda uma orientação absurda, especialmente ele, da NBA normal já é óbvio. Imagina o LeBron, né, qualquer movimento, e ele tem 30 anos aí de malhação, de treinamento, foi cada vez mais aprimorando isso. Não dá para imaginar que foi alguém ele fazendo um movimento errado, alguma coisa. Foi realmente um acidente, uma coisa muito inusitada aí que fez ele dar ter esse problema, ou dar aquela carguinha a mais ali que acabou sentindo um pouco. Fico tentando imaginar, cara, com todo esse cuidado que existe, ainda mais a idade, né, dele, todo o cuidado que existe para poder fazer sua preparação, como que isso vai acontecer, né? Então, eu fico curioso, fico intrigado justamente com a causa dessa lesão, dessa contusão. E como você falou, torcer, né? Já que vai reavaliar ainda, torcer para que não seja nada demais. A gente, né? Você malha um pouco também, né? Eu também malho aqui, faço alguma coisa para manter a forma de um pouco. Eu sou assim, pelo menos. Quando eu machuco, já fui jovem, já fiquei mais empolgado de falar, não posso parar, vou aguentar, porque eu preciso manter aí o pique. Mas agora, quando eu sinto que eu tô machucando, eu falo, opa, para, deixa eu segurar aqui um pouco, e aí depois eu retomo. Então o LeBron tem que fazer no mínimo isso aí, né? Dar uma parada, uma segurada para reavaliar realmente e torcer para que não seja nada demais, porque ia ser complicado. Não, exatamente, cara. E é isso, né? Às vezes uma carga maior de treinos que eu não conheço muito, né? Mas o pouco que eu conheço, até conversando com o meu professor na academia lá, um abraço para ele, o Lucas, né? Geralmente eles fazem um treino de força mais pesado durante a off-season mesmo, para poder ganhar força, né? Poder se condicionar bem para o resto da temporada, porque é difícil eles fazerem treino de força, né? Força máxima mesmo durante a temporada, porque você fica com muita dor, né? E tal. Então, provavelmente pode ter a ver com isso, né? Enfim, então na temporada geralmente eles fazem uma manutenção da força ali, né? Com exercícios mais para realmente não ficar com muita dor, não ficar travado, né? Enfim. Exato. E aí, Fábio, falando da propaganda, eu queria ouvir sua opinião também, né? Porque muita gente ficou pé da vida aí, falaram que a coisa mais ridícula que o LeBron James já fez e tal. Mas aí, assim, eu sempre tento pensar dos dois lados, né? E, cara, com certeza não foi uma ideia dele. Eu quero anunciar uma segunda decisão e tal. Então, provavelmente, a marca de bebidas, né? Hennessy, né? Não vamos patrocinar, mas é uma bebida caríssima também. Teve essa ideia, né? Teve essa sacada e chegou para o Rich Paul e falou: olha, a gente quer anunciar uma segunda decisão perto do início da temporada, né? E vamos te pagar aqui uns bons milhões de dólares para isso. Cara, você acha mesmo que ele iria falar não, entendeu? Do tipo, não, isso vai... né? Porque é uma decisão que às vezes até o próprio agente dele já toma, né? Então, muita gente julgando ele aí de forma como que coisa ridícula. Mas eu penso desse lado, cara. Se fosse eu, né? E se você fosse meu agente, falasse, cara, tem que fazer uma propaganda lá, porque os caras vão pagar uma grana aqui. E, enfim, os caras, né, tiveram essa ideia. Cara, eu ia falar, beleza, vambora. Enfim, então, não sei o que você pensa, Fabião, mas eu acho que é uma coisa que, cara, faz parte do jogo. Faz parte essa coisa dele ser uma super estrela e não só um super jogador de basquete, né? Exatamente, extrapola, né, as 4 linhas aí das quadras. Assim, né, cara, eu não sei até que ponto ele teria aí ingerência, né, para poder
sei lá, pensando já no plano de aposentadoria, se ele falou, não, eu quero usar essa ideia mais para frente. Ou não, ele falou, não, beleza, por essa quantia aí, eu penso em outra coisa depois, aí outra ideia, né? Porque realmente mexer com os brios, vamos dizer assim, da galera, dos fãs, é algo realmente que ele sabia que ia ter impacto, de certeza, né? A partir dessa ideia. E tanto é que subiu os ingressos do último jogo do Lakers da temporada regular, né? Uma parada dessa, né? Exato. Então, ele sabia do que estava mexendo, né, cara? Então ele assumiu o risco de ser, de certa forma, criticado e deve estar ok com isso, né? Com certeza. Eu achei muito difícil mesmo que fosse a aposentadoria. Até postei isso lá no Bola Laranja. Eu caí, viu, cara? Eu caí. Viu? Falei, muito. Porque assim, cara, seria muito antes eu imagino, né? Tô pensando aqui. Seria muito antes do início da temporada e não há 15 dias de começar. Para que a liga possa fazer toda a preparação, sabe? Porque eu acho que isso vai rolar, tipo uma despedida a lá Kobe Bryant, a lá Dwayne Wade, um último jogo na arena tal, e isso e aquilo, entendeu? Então, vamos ver, né, cara? Vamos ver aí, mas é isso, né? Respeito a opinião, acho que realmente feriu um pouco aí a galera que tava, ficou com medo de achando que ele ia aposentar mesmo, mas também penso pelo lado que faz parte da dança. Fabião, vamos lá então. Vamos business. Falamos das notícias principais da semana aí, né? Agora vamos voltar para nossa série aí, analisando todos os 30 times da temporada, né? Então, para você que não conferiu ainda, a gente já falou de alguns outros times e eu vou colocar aqui na tela agora, justamente para relembrar para o pessoal, Fabião, os times que nós já falamos aí. Legal. Na temporada, tá? Deixa eu pegar a imagem aqui. Já falamos de algumas divisões, faltam apenas 2 e hoje a gente vai falar da divisão do Pacífico, tá? Então tá aí na tela para vocês. Ó, a gente já falou da divisão do Atlântico, né? Que tem Celtics, Sixers e por aí vai. Já falamos da divisão Central, né? Que tem Cavs, Bulls, Pistons, Pacers e Bucks. Já falamos da divisão Sudeste, né? Com Hawks, Hornets, Heat, Magic e Wizards. Na verdade, essa é a sexta, né, Fabião? Tô falando aqui que verdade, cara. É a sexta, né? É a verdade, sexta. Velho. Essa é a última. Essa é a última, né? Já fizemos a divisão Noroeste, já fizemos a divisão Sudeste também. Então, só falta a divisão do Pacífico. Pode crer. Já fizemos, então, todas as outras 5 divisões, já analisamos todos os times. Convido vocês a voltarem aí nos episódios no YouTube, também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, quem estiver ouvindo, para ouvir as outras análises. E a gente vai fechar hoje, então, as análises com a divisão do Pacífico. Não sei porquê, mas por um instante me pareceu que ainda faltavam 2, Fabião. Eu confesso também que não fiz a bobeira na conta também. Já passamos por todas elas, né? Já passamos por todas. Vamos fechar hoje com a divisão do Pacífico. Fábio Caetano, escolha então um time para começarmos na divisão do Pacífico. Vamos deixar o Lakers mais para frente, né? Isso, a gente acabou de falar do Lakers, mas pode escolher aí algum time que você queira, que a gente já vai, né? Já vamos começar falando aí então. Eu vou começar na média aí, né? Mais ou menos do que a média. Não sei, talvez eu cause polêmica. Não, é isso mesmo. Acho que é o time médio dessa divisão aí. Phoenix Suns. Vamos começar pelo Phoenix Suns. Cara, acho que médio você foi. Será que eu fui otimista, viu? Um abraço. Sério? Se estiver nos assistindo aí ou nos ouvindo depois. Mas vamos ver no final lá, hein? Vamos ver. Tá o elenco do Suns na tela. Muitas mudanças para essa temporada, tá? Sim, cara. Tivemos, então, as chegadas de Jalen Green e Dillon Brooks, né? Esses na troca com Kevin Durant. Mark Williams, aquele mesmo que ia para o Lakers no ano passado, não deu certo. Verdade. Também chegou para o Suns. Keman Malawak, 10ª escolha do draft, também chegou. Rasheer Fleming, 31ª escolha do draft. Nigel Hayes-Davis. Jordan Goodwin, que também era do Lakers, né? Chegando aí, e Jared Butler, com as saídas de Kevin Durant, Bradley Beal, Tyus Jones, Mason Plumlee, Monte Morris, Bobo, Titi Washington, caramba, quanta gente! E Cody Martin. Pois é, praticamente aí mandou saiu um time, entrou outro time. Mas e aí, Fabião? O time agora liderado pelo Devin Booker, né? Kevin Durant não faz mais parte do elenco também. Dillon Brooks chegando. Jalen Green, também um jovem muito interessante, que eu acho que tem aí bastante para crescer.
que você pensa aí sobre esse Phoenix Suns para essa temporada, Fabião? Olha, o Phoenix Suns, a princípio, me parece um time que tem uma jornada um pouco longa pela frente. Um time para ter resultados, me parece, a médio e longo prazo. É a fotografia que eu faço desse time nesse primeiro momento. Porque se você muda tanto assim o seu elenco de apoio e também muda o seu elenco principal, por exemplo, você, embora o Bradley Beal não tenha jogado vários jogos, mas vamos dizer, né? Vamos considerar assim, Bradley Beal e Durant, os caras eram os caras titulares, e você muda um time muito mais de novo, a gente vai chegar um pouco nesse conceito de coletividade. Mas mesmo assim, você tem um jogador que é o franchise player, né, que é o Devin Booker, e você tem um jogador que por algum tempo se cravava que seria o franchise player para o futuro do Houston Rockets. Agora esse jogador está no Phoenix Suns. É com qual ideia? De já pensar no Jalen Green como um franchise player para o Suns? É para pelo menos ser um cara... do Booker, né? Sentido do Booker, lá que não frente. é tão velho assim, né? Lá na frente. Né? É um cara, então ele teria uma função dupla, ele chega para ser um parceiro de bom nível, embora ele não tenha tido uma boa temporada passada ali com 28 anos, Devin Booker. Completa 30 no final desse mês. 29 no final desse mês. Então, ele tem pelo menos 3, 4 temporadas aí em bom nível, Devin Booker. Um cara que não tem tanto problema com lesão, tem ali um biotipo que parece aí ok de se levar nos próximos anos. Então, a gente pode considerar então dessas duas formas, o Jalen Green como jogador que vem para ser um reforço, aí, uma companhia de bom nível para o Devin Booker e talvez já pensando mais adiante, né, já que ele é um cara um pouco mais novo. E aí o restante aí desse time titular seriam jogadores aí, para destacar o Williams e o Dylan Brooks, jogadores mais os tais dos operários, né? Aí você tem aí esse elenco de apoio totalmente modificado mesmo aí, né? Que vamos ver se vai se encaixar na proposta que vai ser feita pela comissão técnica, né? O Grayson Allen foi um dos poucos que se manteve aí no elenco, né? Um cara que é importante vindo do banco, né? E de repente é com isso que o Suns vai contar, com um trabalho a médio prazo, André. Eu vejo dessa forma, viu, cara? Eu acho que o Suns é um time, falei isso já quando o Pedro estava comentando com a gente lá, né? A gente falou de umas coisas sobre o Phoenix Suns, né? Uns 3, 4 episódios atrás, até mais, acho. E acho que é um time que está no meio do caminho aí, cara. Embora a previsão dele seja para um time que vai praticamente tancar, né? 29 e 53 tá a previsão do Phoenix Suns aqui. Caramba, velho. Nem 30 vitórias. Eu também acho pouco, né? Eu acho que um time mais correria, com jogadores como Jalen Green, né? O Dylan Brooks é um cara que tem seu valor, né? Defensivamente, um cara que entrega muito em quadra. Mark Williams, se realmente se mantiver saudável, né, se não tiver nenhum problema com lesão, é um jogador interessante também. Devin Booker, a gente já falou, é o franchise player desse time. Né? Tem um Royce O'Neal, que é um jogador bem operário que te ajuda também. Né? Então, eu vejo um time, cara, que se as coisas funcionarem bem, né, dependendo até Malawak aí, né, 10ª escolha do draft, pode entregar alguma coisa também. Grayson Allen vindo do banco. Né? É um time que a gente pode pensar aí, quem sabe, brigar por um play-in. Um play-in tranquilo. Um play-in tranquilo, não sei. Talvez. Muita gente acha exagero, mas eu penso dessa forma, cara. Eu acho que dá para sonhar sim. Não acho que vai ser um time que vai chegar ali no máximo a 30 vitórias, como estão as previsões, cara. Eu acho que é um time que joga mais leve, sem aquela pressão de temos o Durant, temos que ter que ganhar, enfim. E mudança também no comando, né, Fabião? Até pesquisei aqui, né? O Mark Budenholzer, obviamente, saiu, né? E o Jordan Ott, né? Que era auxiliar técnico, né? Do Cleveland Cavaliers também, treinador jovem, né? 40 anos aí, um cara pouco conhecido como head coach. De repente, né? Traz um trabalho inovador. A gente ainda tem que ver como é que vai ser. Esse time pode performar melhor do que todos esperam. Então, é basicamente isso, né? Para o Phoenix Suns, Fabião. Eu acho que dá para sonhar com um pouco mais de 30 vitórias, sim. Acho que tem um elenco e alguns jogadores bem interessantes aí. Eu falar, mais pelo talvez se a organização tática não funcionar tanto no primeiro momento, os talentos podem ajudar um pouco. Realmente não é time para pensar de cara, não, vai entrar na briga pela playoff direto. Não, realmente é o que a gente está falando aqui. Difícil. Eu acho que pro play-in, para ficar ali na briga boa pro play-in, eu acho que é possível. Senão, menos do que isso, eu diria que é coisa preocupante. É possível. Legal, então, Phoenix Suns aí, a gente vê com olhos melhores do que os analistas lá de fora, né?
e as previsões aí, acho que dá para pensar em pelo menos aí umas 40 vitórias, né? 38, 40 vitórias, né? Acima das vitórias, das 29, né? Projetadas para eles. Exatamente. Próximo time, Fabião, que também acho que está mais no meio do caminho, né? É o Sacramento Kings, cara, que vinha numa crescente, temporada atrás de temporada, a gente vinha tendo expectativas, chegaram ali aos playoffs, né? Quase eliminaram o Golden State Warriors na temporada 22-23, né? Acabaram caindo ali para o Warriors na primeira fase. Mas aí, assim que eles resolvem, né? Se livrar, digamos assim, do De'Aaron Fox, trazer o Zach LaVine, né? Coloquei o Phoenix Suns de novo na tela aí. Isso que eu ia falar agora. Aqui, ó. Agora tá certo para quem tá assistindo a gente aqui, o elenco do Sacramento Kings, né? Então, não manteve aquela crescente, né, Fabião? Foi um time que vinha, como eu falei, muito bem, muito competitivo, muito interessante, né? Um trabalho muito bem feito, né? Pelo... Como que é o nome do técnico? Mike Brown, né? Mike Brown, que era técnico do Cleveland, né? E aí acabou sendo demitido, o time perdeu a De'Aaron Fox, vem num caminho um pouco diferente, na minha opinião. Então, nesse ano, Fabião, chegaram Dennis Schroeder, jogador interessante, que ainda entrega bastante coisa, visto a Eurobasket. Quase não troca de time, né? Quase não troca de time, exatamente. A 24ª escolha do draft, Nick Clifford, Maxime Reynolds, 42ª escolha do draft, Drew Eubanks e Dario Saric. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores chegando. Com as saídas de Trey Lyles, Valanciunas, Jake LaRavia, Markelle Fultz, Jay Crowder e Terrence Davis. Eu vou começar, Fabião, em cima do que eu falei aí. Acho que é o time que está mais ou menos no meio do caminho mesmo, que são aqueles times nem frá nem fru, né? O time não está nem pensando em playoff, né? Mas também não quer tancar, né? Tem um elenco com jogadores interessantes, né? O Zach LaVine, apesar de tudo que eu falei aqui, é um jogador que pode te entregar, né? Um jogador ofensivamente muito bom. DeRozan é um cara que, apesar de já veterano, também te entrega, né? E o Sabonis, cara, que para mim é um grande pivô, né? Um cara muito versátil aí que pode entregar bastante coisa, assim como o Keegan Murray, né? Um jogador jovem que vem se desenvolvendo aí, né? Um jogador bem interessante, Dennis Schroeder vindo do banco, né? E etc. Mas não vejo assim o Sacramento Kings indo num caminho de evolução para essa temporada, de maiores expectativas. É mais ou menos esse time de metade ali, para quem sabe sonhar com né, um play-in aí na Conferência Oeste, uma vez que ele tem feito, né, fez movimentos contrários, pelo menos na minha cabeça, né, do que os outros times do Oeste, porque ele mais se enfraqueceu com a saída do Fox do que se fortaleceu. Né? Então, claro, tem a chegada do Dennis Schroeder, não se tem o Malik Monk, que é um bom jogador também, né? Outros times estavam de olho nele, né? Que pode entregar bastante coisa. Mas é isso, cara. Vejo um time no meio do caminho ali, Fabião, e que um play-in aí, acho que é o teto para esse time, louco, cara. Né? Diferente do que a gente já pensou em outras temporadas, principalmente aquela, se eu não me engano, eles ficaram em terceiro, né? E eliminaram o Golden State, acho que foi em sexto, ou ficaram em segundo, eliminaram o Golden State, que era o sétimo, algo assim. Então, cara, realmente não tem essa mesma expectativa para o Kings para essa temporada, não, cara. Pois é, cara, por algum motivo aí abriu o Simão desse projeto, né? Que para mim vinha bem. Acho que ele tinha condição de ser um pouco mais longevo, né? Sob a liderança ali do De'Aaron Fox e do Domantas Sabonis, né? E agora o Domantas Sabonis seria o cara que fica como grande pilar, diria, desse time, que já é ambientado, já tem toda a liderança ali. O DeMar DeRozan chegou um pouco depois, né? Um pouco depois, não, várias temporadas depois, aí é óbvio, do Domantas Sabonis. Mas ele não é um jogador que tem aquele espírito de liderança muito forte. É um jogador meio frio, às vezes, o DeMar DeRozan. Isso acho que é uma coisa que eu sinto nele aí, nesses anos todos que ele tem de liga. O Zach LaVine foi outro jogador que depositou-se muita confiança. Eu nunca vou deixar de desconectar, né, pela experiência aí do Campeonato de Enterradas, eu nunca vou deixar de desconectar o Zach LaVine do Aaron Gordon. O Zach LaVine ganhou aquele Campeonato de Enterrada. Não queria dizer que ele seria necessariamente melhor do que o Aaron Gordon, mas na minha cabeça ficou que ele seria. Tanto é que ele, quando ele foi pro Bulls, ele foi como possivelmente um franchise player,
o cara ao redor do qual o time estava sendo desenvolvido. E ele nunca aconteceu de fato, cara. Sendo que o Aaron Gordon se destacou como um excelente coadjuvante e ganhou um anel de campeão da NBA. Né? Então isso não aconteceu com o Zach LaVine, que então quando ele chega agora no Sacramento Kings, eu não vejo ele sendo esse cara, não, agora eu vejo ele um cara para ajudar, tem o seu talento, se mantiver saudável vai ser interessante, mas não vejo algo que vai, nossa, agora vai, porque se parar para pensar individualmente, são bons jogadores, LaVine e DeMar DeRozan, tem bons chutes aí garantidos, mas não sei se vai ter aquela constância, sabe, aquela consistência, isso é que me preocupa. Então vamos ver o que o Dennis Schroeder pode trazer vindo do banco, o que o novato pode trazer, o Clifford pode trazer vindo do banco, né? Então eu fico com essa expectativa mais indo para o lado negativo, mesmo vendo que o Sabonis vai ter trabalho para poder juntar essa galera aí e fazer o pessoal jogar aí sob a liderança dele. A gente fala vindo do banco, né, Fabião? Porque é o que tá nessa imagem aí que a gente inicialmente. Mas pode ser que as coisas mudem, né? Sim, mas verdade. Mas concordo contigo, né? E as expectativas, como eu falei aqui, são mais baixas mesmo do que já foram em outras temporadas, né? Até se a gente olhar para a previsão de vitórias, Fabião, 37-45, né? Então são 37 vitórias, 45 derrotas. Cara. Mais que o Phoenix Suns. Eu acho que... Entendeu? Eu acho que ou é mais para baixo o Kings ou mais para cima o Suns, cara. Mas veremos, né? Assim, também não seria nenhuma surpresa para mim de repente. se ficasse à frente do Suns, né? O elenco do Kings também. Não, frente. Né? Dá para fazer frente, sim. Agora, na temporada passada, Fabião, a previsão era 47-35. Olha só. Então você vê aí já a diferença. Teve a mudança. Se eu não estiver enganado, De'Aaron Fox estava, né? Foi no meio da temporada que foi teve surpresa, aquela troca. Total surpresa. Exato. Então, Sacramento Kings aí, mais um time que deve ficar no meio do caminho, na nossa análise aí, para a divisão do Pacífico. Mais uma vez, lembrando a galera, então, se estiver assistindo aqui, não se esqueça de deixar o like, pessoal, se inscrever no canal, muito importante para a gente, e também, claro, né, deixa aí, deixa seu comentário, né, deixou o like, se inscreveu, deixa seu comentário sobre esse episódio, sobre o nosso trabalho, que é sempre muito bem-vindo. Hoje não ao vivo, mais uma vez, deixando aqui para vocês, mas claro que a gente vai responder todos vocês depois e a gente vai fazendo essa interação com os amigos aqui do canal do Bola Laranja. Seguindo, então, Fabião, pode escolher. Sobraram 2 de Los Angeles e 1 de São Francisco, agora a coisa vai afunilando, viu? Quem que você vai escolher aí, Fabião? Eu vou de Golden State Warriors, André. Golden State Warriors, cara, que até esses dias aí não tinha nem time para pôr em quadra. Né? Verdade, não tinha nem né, time para pôr em quadra. Fez as contratações ali, mais ou menos, quando a situação do Kuminga se resolveu. Kuminga que renovou por mais... Estendeu, né, seu contrato por mais 2 anos aí com o Warriors. Teve uma novelinha, né? Uma novelona, né? Ele não queria ficar de jeito nenhum. Parece que ele vai ficar... Parece que as coisas estão um pouco mais tranquilas aí, né? Mas não sei. Às vezes ele fez esse contrato aí justamente para, aí ali no meio da temporada vocês me trocam, né, e tal, só para eu não ficar aqui na ociosidade, né? O Steve Kerr convenceu ele, vamos jogar para você se mostrar também, e aí a gente troca, porque parece que ele não queria muito isso, não. Não sei. Acho muito difícil ele ter mudado de ideia assim, do dia para noite. Repente, né? Agora eu tô feliz no Warriors, vou ficar. Até porque ele sabe que o papel dele no Warriors é um pouco mais reduzido, né? E a cabeça dele. Para mim, não, tá? Já deixo bem claro aqui. Ele é um bom jogador, um ótimo jovem, mas na cabeça dele ele pode ser titular em outras franquias, ele tem muito mais para entregar, e no Warriors não é bem isso. Não acho, tá? Não vejo esse cara assim tão acima da média. Para mim é um jogador bem disperso às vezes. Exato. Não vejo o Jonathan Kuminga com todo esse valor aí que o pessoal traz, mas enfim, né? Então, para essa temporada, Fabião, pouca coisa mudou no Warriors, tá? Tivemos a chegada de Al Horford, né? A chegada também de DeAnthony Melton, que já estava no time, mas depois teve que sair na temporada passada, né? Devido à lesão, e não terminou a temporada no Warriors, agora sim de volta. Seth Curry e Gary Payton, tá? Esses são os nomes que chegaram. Gary Payton já estava no time, então esse nem conta muito, né? Pois é, já rodou. É um jogador interessante, mas muito pouco para mim, pensando no que o Warriors quer, né? Tendo o Curry, que obviamente é sempre brigar por títulos. E as saídas de Kevon Looney, que estava lá há bastante tempo, Kevin Knox e Lindy Walters, né? Então, praticamente,
saiu só o Looney, né? Esses outros praticamente não jogavam. Qual a sua expectativa para esse Golden State Warriors de Jimmy Butler, Draymond Green, Steph Curry, agora chegando ao Horford também? E na tela aí para vocês, o que deve ser o time titular e o time reserva, né? Coloquei aí 10 jogadores na imagem aí para vocês que estão assistindo. Olha, o André, o time que tem Steph Curry a gente nunca pode menosprezar, né? Sempre tem que colocar de forma considerável, não talvez em altíssima conta, mas colocar numa forma considerável como time para ter algum destaque na liga. Mas é meio complicado, cara. É meio complicado porque ainda que tem o Jimmy Butler, ok, beleza, que deu um grauzinho ali no time na temporada passada. Já falou sobre isso recentemente, mais uma vez, sobre que a empolgação foi maior do que aquilo que poderia acontecer e de fato acabou não acontecendo. Então, beleza, o time deu uma aumentada de desempenho com a chegada do Jimmy Butler, mas tirando esses dois jogadores, realmente não tem muita mais coisa. Eu tenho o Draymond Green, é claro, mas que envelhecido, né? A cada ano que passa, ele talvez possa entregar um pouco menos, a gente tem que levar isso em consideração também. E o elenco de apoio... Até porque é um cara que depende muito do físico, né? Exatamente. Não é um cara técnico, é um cara muito físico, né? Exatamente. E no banco você tem algum jogador ou outro que a gente fica imaginando que vai entregar algo mais ou não. O próprio Kuminga, que a gente citou, o próprio Gui Santos, que a gente espera que venha evoluindo, até torce, é claro, né? Para que ele evolua. De repente ele pode ser um cara que mais contribua mais para o Golden State nessa temporada. Agora, um ponto que eu quero destacar, cara, talvez seja polêmico, André, é sobre o Al Horford. Será que o Al Horford, assim, é bom ter um experiente, é bom ter um cara que tem talento, é claro, mas será que não passou? Agora já passou um pouquinho? Será que não... Vou fazer uma piada aqui pesada. Será que foi tipo o Atlético Mineiro contratou o Allan Kardec recentemente aí para o seu elenco? Será que era o caso ainda de contar com esse jogador? Será que ele tem uma contribuição certeira ainda? Ele tem condição? Não quero menosprezar a carreira dele, que é brilhante, cara. Ele teve excelentes momentos aí mesmo na carreira, conseguiu o seu anel, né? Sim. Recentemente, pô, carreira brilhante mesmo, mas eu acho que tá mais, óbvio que tá mais perto do fim do que do começo da carreira. Mas desse momento eu não sei o quanto que ele vai dar uma contribuída a mais para esse time, que o time titular é bem envelhecido, André. O que você acha? Sim. O Al Horford, só para complementar a sua informação, aí na temporada passada jogou 60 jogos, Fábio. Com minutagem de 27 minutos por jogo, né? Anotando aí 9 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, né? Arremessando para 36% da linha de 3, que é um número interessante. Porém, 42% no geral, que é um número baixo, né? Para um cara que joga próximo à cesta. Claro que ele arremessa bastante de 3 também, né? Estava olhando aqui, 2,5 arremessos por jogo da linha de 3, né? Então é um cara que realmente, na temporada passada, não foi tão mal assim, mas num time que era o atual campeão, muito bem ajeitado, né? Que não é a mesma coisa desse Warriors. Esse Warriors tem mais problemas, obviamente, do que o Boston Celtics do ano passado tinha. Isso que é o lance. Mais fraco do que o Boston Celtics do ano passado, que tinha também outros pivôs para revezar com ele. Claro que o Warriors pode jogar num small ball e o Draymond Green ir para a posição 5, né? Mas, enfim. O que você falou, time titular, cara, é isso, né? O Curry tem 37 anos, o Butler 36, o Buddy Hield 32, o Draymond Green 35 e o Horford 39, tá? Então o cara mais novo aí é o Buddy Hield, né? E que dos 5, com certeza, é o pior jogador. Então a gente tem que olhar para isso. E aí, cara, muita gente ficou ano passado com essa impressão de que depois que o Jimmy Butler chegou, o Warriors só ganhou, né? Porque foi uma coisa de 20 e tantos jogos, né? Na temporada regular, 19 vitórias e 2 derrotas, algo assim. E depois a eliminação nos playoffs, que para muitos, se o Curry não tivesse se machucado, a história teria sido diferente. Mas acho muito difícil, né? E até mesmo que tivessem passado, acho muito difícil terem batido o OKC. Mas, claro, temos que considerar, acho que o Warriors é um time forte, tem um elenco de jogadores muito bons, apesar da idade, e um treinador muito bom. Eu acho que o grande problema é a temporada regular, né? O Warriors não vai conseguir, muito difícil que todos se mantenham saudáveis, né? Todos praticamente por boa parte da temporada, então vão ter percalços aí. Se eles conseguirem chegar bem nos playoffs, é um time que sempre é muito difícil jogar nos playoffs, né? Um time muito ajeitado, né? Então eu acho que se todo mundo conseguir chegar bem e chegar saudável nos playoffs, é um time que pode dar trabalho. Mas eu acho que o Warriors vai ter problemas durante a temporada regular
por esse elenco curto, né? Você olha para o banco de reservas, cara, fora o Kuminga aqui, né? Apesar de eu não achar um jogador fora da curva, é um bom jogador, é um bom nome que vai te trazer, né, pontos, rebotes, enfim, vai te trazer números do banco. O resto, cara, Paul James, que é um jogador que na hora do vamos ver não entregou, DeAnthony Melton, jogador razoável, né? O Gui Santos e o Post, né, que é o holandês ali, são jogadores também esforçados, mas é isso, acho que é um elenco curto e um elenco mais envelhecido. Então, durante a temporada regular, vai ser complicado, né? Chegando inteiro nos playoffs, dá para pensar em alguma coisa. Mas é isso, Fabião. Eu acho que é um time de play-in, talvez uma vaga direta no playoff, as últimas duas vagas ali, quinta e sexta, dá para brigar. Mas não vejo muito mais que isso, não, cara. Né? E um eventual playoff, um time de semifinal de conferência, batendo no teto ali. E aí, Fabião? Eu acho isso aí também, André. Assim, é isso que você falou, acabou de falar. A dificuldade na temporada regular, então o time já parte, todo mundo já parte sabendo que não vai dar para contar tanto, assim, full force com esses caras o tempo inteiro. Até tem que já entender que é necessário que eles sejam poupados em alguns momentos, porque senão a carga é muito grande. Mas ainda assim, dá para imaginar, dosando bem aí a utilização desses jogadores, dá para imaginar uma briga aí por uma vaguinha direta com muito esforço, dando tudo certo. Assim dá para pensar numa vaga direta. Exatamente. Então, Golden State Warriors aí analisado para vocês, né? Veremos, né? Claro que um time que tem Stephen Curry pode surpreender, Sim. né? Como já surpreendeu outras vezes, mas realmente um ano mais envelhecido, né? Assim como Butler, Green, Horford, né? Por isso que a gente faz essas ressalvas aí. Exato. Vamos partir para Los Angeles agora e eu vou deixar o Los Angeles Lakers para o final, já que a gente já falou um pouquinho dele no começo, e vamos falar do time que tem aí a sua arena em Inglewood, né? Ali em Los Angeles, né? Um subúrbio de Los Angeles, que é o Los Angeles Clippers, que é sempre a mesma história. Esse ano vai? Esse ano vai. Será que vai? Não sei. Cara. Se a gente olhar para o elenco do Clippers, Fabião, é um elenco e tanto. É um elenco que foi, como eu posso dizer, reforçado perante a última temporada. Tem muitos jogadores de nível bom para ótimo, né? E que podem dar trabalho. Então tivemos as chegadas do John Collins, que para mim é um ótimo nome, o Bradley Beal, né, que é um jogador que a gente sabe teve ali seus problemas com lesão e tal, mas o Phoenix Suns estava uma bagunça também, né? Sim. Mas é um jogador que, obviamente, já não está mais na estrada da volta do que era da ida. Brook Lopes também é um jogador mais envelhecido. Chris Paul, né, também já aí com seus 40 anos. E a escolha de draft número 30, Yannick Conan Niederhauser, né? Com as saídas de Norman Powell, Amir Coffey, Drew Eubanks, Ben Simmons e Patty Mills. Eu vou começar aqui, Fabião. Eu acho que, mais uma vez, é um elenco muito forte, como eles já tiveram em outros anos aí, né? Teve aquele ano que tinha Eric Gordon, tinha... Cara, eu lembro, foi no passado ou retrasado, acho que, se não me engano, retrasado, um elenco fortíssimo, e Sim. mesmo assim as coisas não funcionaram, né? Conta com 2 jogadores, 2 estrelas, o James Harden, já um ano mais velho, mas que é um jogador que ainda ofensivamente, pelo menos, te entrega bastante. E o Kawhi Leonard, que é sempre uma incógnita, né? E aí, bons jogadores, como eu citei alguns aqui já, né? Além dos que eu não citei, porque já estavam no time, que é o caso de Bogdanovic, que é o caso de Derrick Jones Jr., que é o caso de Nicolas Batum e também o Zubat, né? O pivô. Então, assim, as coisas funcionando como devem ser, eu vejo esse Clippers forte, eu vejo esse Clippers top 4 no Oeste, eu vejo esse Clippers se classificando direto para playoffs. Agora, as coisas nem sempre funcionam como devem ser, ou na maioria das vezes não funcionam como devem ser para os Los Angeles Clippers. Tem toda essa polêmica do Kawhi Leonard, que por enquanto a gente ainda não sabe verdade. Vai dar, mas verdade. Por enquanto parece que vai dar em pizza, né? Mas veremos. Mas é isso, Fabião. Agora, chegando playoffs, aí é outra situação. Esse time sempre tem problemas nos playoffs. Aí o Kawhi fica de fora. Aí o time não joga o que tem que jogar. Então, assim,
é um time muito forte, cara. No papel, é um time muito forte a gente olhando, mas eu tenho sempre minhas dúvidas, Fabião. Acho que é um time que vai muito bem na temporada regular, mas nos playoffs não é a mesma coisa. E aí, Fabião? Cara, eu batendo o olho batendo o olho logo de cara nesse time aí, banco de reserva é o melhor de todos que a gente falou até agora, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Alguns jogadores mais velhos, mas eu vejo, eu não consigo ver, por exemplo, será que eu tô sendo maldoso, eu não tô analisando bem? Mas isso é porque basicamente o estilo do jogo também. Eu vejo o Brook Lopes, um cara que pode entregar mais. Se o Brook Lopes tivesse ido para o Golden State Warriors, seria um cara que contribuiria mais, acho que, para o time do que o Al Horford. Eu não sei se eu estou sendo implicante com o Al Horford, não, cara, mas eu gosto do Brook Lopes. Acho que é um cara que pode ser. Ele e o John Collins foram, acho que, as grandes contratações desse time do Clippers, de verdade, assim mesmo. Para valer, que podem contribuir, pode dar um tal do estofo para esse time, entendeu? Isso é nisso aí que de repente o time do Clippers pode se sentir aí bem respaldado para poder ter uma regularidade dentro da competição. Porque alguns jogadores um pouco mais envelhecidos, né? Que é o caso do Chris Paul que está chegando, James Harden que você falou, eles vão entregar, mas tem que entender também que a coisa não vai ser tanto assim. Cada ano que passa vai ser um pouco mais complicado. Bradley Beal, vamos ver, é saudável, não é tão veterano assim, mas vamos ver se mantém saudável também. E o Kawhi nem se fale, né? Tanto em termos de condição física, quanto esses problemas aí fora de quadra. Mas, então, assim, de novo, é aquela coisa das estrelas, dos astros terem que se alinhar para a coisa funcionar, porque talento, material humano, esse time tem para poder conseguir fazer uma boa campanha. Eu gosto muito também o nome ficou a arte ficou na frente do nome dele aí, preciso lembrar. Derrick Jones Jr. Eu gosto bastante desse jogador. Excelente jogador. Ótimo jogador. Não foi tão bem na temporada passada quanto foi quando chegou ao final com o Dallas, né? Na temporada 23-24, né? Exato. 23-24, isso, né? 24. Mas jogou bem, né? Um grande jogador, um bom nome, defensivamente muito bom, né? Concordo contigo. Dá para contar com ele. Então, assim, eu vejo mais assim, André. Ao mesmo tempo que você vê um elenco bem forte, assim, em termos de nomes, tem que ver quanto de condição física esse time vai ter para poder se manter, sabendo utilizar bem esses jogadores aí de apoio, né? A coisa pode funcionar bem. Tem que ter cuidado, não dá para ver assim, olhar de cara e pensar assim: nossa, esse time não tem como dar errado, só tem fera, vai brigar por título. Calma, cara, calma, porque tem uns poréns aí que faz assim, a gente olhar com mais cuidado aí. Até gostaria, quero que esse time vá bem, que seja um time interessante de se ver jogar, mas vamos analisando com calma. Mas a sua análise do Brook Lopes está perfeita, cara. Temporada passada, Fabião, deixa eu pegar aqui os números. Ele jogou, então, 80 jogos, mais que o Al Horford. Incrível. 30 minutos de média, mais que o Al Horford. 3 pontos de média, mais que o Al Horford. Nos rebotes, não, foram 5 por jogo, né? E as mesmas 2 assistências. Porém, ele chutou para 38% na bola de 3, com 5 arremessos. Ele tem a bola de 3 também. Sim, e 50% de aproveitamento. 51% vai no geral. Então, assim, olhando para números, cara, o Brook Lopes, obviamente, entrega mais do que o Al Horford, né? Então, no geral, entrega mais. É um bom nome que eles trouxeram realmente, tá? Então é isso, Fabião. Acho que um top 4 aí para esse Clippers, né? Com esse elenco de apoio. Se as coisas andarem bem, é tranquilão. Até top 3, né? Enfim, não digo que vai liderar a conferência, porque eu vejo ainda talvez um Denver Nuggets e, obviamente, um Oklahoma City Thunder bem à frente, mas é um time que vai ficar ali em cima, cara, com certeza. E aí no playoff, é outra história, a gente vai falar no episódio lá para abril, para a gente analisar playoffs também, mas é basicamente isso, cara. E, claro, né? Sendo uma previsão hoje, é um time que, se encaixar, se tudo funcionar bem, se o Kawhi estiver saudável, pode sim chegar na final de conferência, sem dúvida, né? Acho que dá para acontecer, dá para fazer isso. Mas é o que a gente sempre traz aqui. Problemas de lesão, time que, né, sempre o pé atrás nos playoffs, né? Então, essa é a análise do Los Angeles Clippers. Vamos sair lá de Inglewood, então. Vamos para o centro da cidade, coração da cidade, né? Para ser mais exato, aí Figueroa Street é o nome da rua da Crypto.com Arena, né? Gostaria muito de ir para lá na viagem do mês que vem, mas eu fui vetado aí por alguns problemas aí de rota, né? Não vou poder estar em Los Angeles, mas tudo bem, faz parte da vida, né?
E o Los Angeles Lakers vem com algumas novidades para esse ano, né? Não mudou tanta coisa assim. Acho que a torcida do Lakers esperava muitas mudanças e tal. Mas assim, o Lakers nem tem, né, tanto... não tinha como, né, flexibilidade no cap para fazer tantas mudanças assim. Então, o time teve poucas mudanças para essa temporada, algumas mais pontuais, né, que é o caso de DeAndre Ayton, outras nem tanto. Então, as chegadas são as seguintes, Fabião: DeAndre Ayton para pivô, né, um jogador que era muito necessário nesse time. Jake LaRavia, um ala interessante, jogador que pode ser, né, uma ameaça da linha de 3, marca bem no perímetro também, né, um jogador que está se desenvolvendo na liga, né, um jogador jovem. Marcus Smart, que já mostrou ser muito interessante, mas está há um bom tempo aí sem praticar um basquete em alto nível, né? Pelo menos 2 anos aí, estava meio Teve escondido, lesão, com algumas lesões e tal. Além da chegada de Adou Thiero, outro ala também que veio do draft, né? 36ª escolha. Com as saídas de Dorian Finney-Smith, Jordan Goodwin, Shake Milton e Trey Jameson. Desses aí, o único que jogou mesmo foi o Dorian Finney-Smith, né? O Jordan Goodwin jogava pouco, né? E o Shake Milton e o Trey Jameson praticamente nem jogaram durante os playoffs da temporada passada. Fabião, vou deixar você começar. Acho que talvez o principal reforço está na manutenção dos jogadores e principalmente no Luka Doncic, que vem mais magro, mais em forma, né? Já mostrou aí na Eurobasket que vem com tudo. Então, quero que você fale das expectativas para os Los Angeles Lakers para essa temporada, Fabião. Primeira coisa, André, o problema grave que assolou o Lakers nos últimos playoffs foi inicialmente, aparentemente, resolvido. Chegada de um pivô de um nível para jogar, para chegar e jogar. Ok, beleza, começando daí. A partir disso, o que a gente tem aí? Um Lakers que segue basicamente com a mesma espinha dorsal da temporada passada. Teve algumas mudanças ali do elenco de apoio, mas basicamente a mesma espinha dorsal da temporada passada. Então eu vejo esse time do Lakers com condição de repetir o que fez a temporada passada. É claro que a gente tem esse senão, esse porém da condição do LeBron James, né? Vamos pensar que ele realmente vá se recuperar de forma rápida. Então, se mantendo essa base, acredito que o Lakers tem condição de repetir, se não até aumentar o seu desempenho, é claro, se tudo der certo também com o encaixe do DeAndre Ayton nesse time, aumentar um pouco, melhorar um pouco o seu desempenho. Se pensando até no plano B, uma possibilidade do James ter que ser mais poupado, se esse problema... Estou sendo bem pessimista aqui, um lado pessimista. Se esse problema do Ciático o acompanhar aí em vários momentos da temporada, vai ter que contar com o Doncic liderando mesmo esse time aí e tendo uma ajuda boa de Hashimura, uma boa ajuda de Austin Reeves, uma boa ajuda de repente do Marcus Smart, se achar esse time aí a coisa pode funcionar. Eu tô vendo dessa forma, o André, com uma possibilidade maior não, expectativa maior, né, de que o LeBron se mantenha saudável. Aí esse time claramente tem condições de melhorar o desempenho em relação à temporada passada. Não, também acho, cara. Eu acho que, como você falou bem aí, a chegada do pivô vai, obviamente, resolver. Eu não vou falar assim, o problema está resolvido. Não, ainda não. O DeAndre Ayton tem algumas questões, né? A gente sabe que, por exemplo, contratou sei lá, não vou nem falar o Nikola Jokic, mas um pivô mais confiável. O DeAndre Ayton tem algumas questões. Eu acho que ele pode aproveitar esse momento da carreira, jogando junto com o Luka, com o LeBron, para se provar mesmo, né? E focar e conseguir jogar bem. Nos amistosos tem parecido, né? Tá parecendo que ele defensivamente está mais, né, focado e que isso pode ser muito bom. Mas é isso. Vão ter minutos que ainda vão ser do Jackson Reyes, que é um jogador realmente que tem muitas dificuldades. Aí é que tá, né? Exatamente. Eu acho que o Marcus Smart jogando bem, né? A gente já falou isso aqui em outros programas, né, Fabião? Pode ser um jogador que, se voltar a jogar próximo do que já jogou, 70%, 60% do que já jogou, vai ajudar demais esse time na defesa do perímetro, que era um problema também na temporada passada, né? Assim como o Jake LaRavia também. Esse time vai precisar de coisas que eu acho pouco prováveis. O Gabe Vincent voltar a jogar o que jogava em Miami. Não acho que ele vai conseguir. Embora na temporada passada foi a primeira que ele engatou depois de uma série de lesões, quase 2 anos fora aí. Mesma coisa do Jared Vanderbilt. É um jogador que eu vejo que nessa temporada
vai conseguir, pelo menos defensivamente, ser monstruoso, porque tem que na ser, última, né, na última que ele já ficou muito tempo fora e quando voltou já teve um impacto imediato, nessa que ele conseguiu ter off-season, se preparar, acho que também vai conseguir evoluir, né? Um pouco diferente do Gabe Vincent. Hashimura, outro jogador que precisa evoluir também, acho que tem, né, margem para isso. São coisinhas, Fabião, que vão fazendo desse time um time mais competitivo, né? Agora, acho que a grande coisa aqui é um Luka Doncic saudável, um Luka Doncic numa forma que talvez nunca teve durante a carreira, e isso pode fazer esse time ir mais longe, né? Como a gente já falou, se o Luka Doncic for extremamente bem, o LeBron conseguir se manter saudável, jogar mais uma temporada em alto nível, né? Porque a gente tem que pensar que apesar de ser o LeBron, ele vai fazer 41 daqui 2 meses, entendeu? Então não dá para confiar tanto. Exatamente. Né? Igual já confiamos em outros momentos. E um Austin Reeves, que a gente já sabe que pode entregar, é um time que a gente pode falar, opa, acho que pode dar liga muito bem na temporada regular e que sabe até sonhar com uma final de conferência, né? Sonhar com algo maior. Fora isso, se as coisas não derem certo, é isso, cara. É um time que vai brigar ali entre top 4, também, né? top 6, talvez, né? Para uma vaga direta, e vai ter algumas dificuldades aí. Então, vamos ver o Lakers que vem. Acho que essa questão do Doncic vir para uma temporada de MVP vai ajudar muito o time, né? Mas a gente sabe que tem um teto, né, Fabião? Não adianta depender só dele se os outros também não ajudarem, né? Para ter um elenco interessante e conseguir voos maiores, né? E pouco provável se a gente olhar para a opinião da mídia, principalmente americana, né? Se a gente olhar para essa conferência, para essa divisão oeste, né? A previsão de vitórias do Warriors é 46, do Clippers 50, 51 e do Lakers 50, tá? Então, assim, a previsão do Lakers 50 é a mesma da temporada passada. Legal, show de bola, né? Mas vamos ver como isso vai, né? Como vão se comportar aí. Mas vejo que realmente o time se reforçou da temporada passada e precisa desses ajustes, desses pontos, desses jogadores dando um passo à frente para que o time consiga ir além das expectativas que a gente tem para ele nessa temporada. E pensando de novo nesse cenário aí pessimista do LeBron não podendo atuar muito, o fato do Doncic estar em melhor forma, então assim, a gente tem até 2 pontos aí. O Doncic em melhor forma pode conseguir levar mais o time, ter condições de levar mais o time. Porém, ainda é necessário que o elenco de apoio o ajude para que não aconteça aquele cenário do Dallas Mavericks na final contra o Boston, em que ele chegou completamente aí exaurido, né? Contundido, todo detonado aí, não tinha muito mais o que fazer. Então, você vê, são detalhes aí que podem fazer diferença. Eu imagino um cenário um pouquinho mais positivo aí, se levando em consideração que o Doncic está numa forma um pouco melhor, mas contando com uma condicional aí, né? Que esse time, o elenco de apoio, se desenvolva o suficiente, se encaixe o suficiente para poder ajudar nessa tarefa. De novo, estou falando numa realidade paralela em que LeBron James não esteja 100% disponível. Exatamente. Vamos ver, né, cara? Então, é isso. Mais uma previsão aí encerrada, então, do Los Angeles Lakers. E agora, Fabião, vamos para nossa, né, nossa classificação de 1º a 5º dessa divisão do Pacífico. Então, pode iniciar aí, Fabião. O que você acha? Como é que vai terminar essa divisão do Pacífico em termos de classificação? Temporada regular, tá? E playoff, a gente já deu alguns pitacos aqui, mas aí é outra coisa. Sim. Pensando 9 fora, colocando todos os pontos que a gente colocou, tirou, ponderou aqui, eu ainda consigo ir de Lakers, na 1º ao 5º, né? Lakers, Clippers, Golden State, Suns e Kings. Eu assino bastante, embaixo, hein? Assina embaixo? Eu assino embaixo. Talvez eu colocaria o Clippers, mas eu tô confiante para esse Lakers justamente pela questão do Doncic, né? Então eu acho que podemos pensar em Lakers, Clippers, Warriors. Né? Até pensei em considerar o Warriors à frente do Clippers, mas o Clippers tem um elenco de apoio melhor, com mais reservas e tal. Acho que isso vai ser primordial na temporada regular, né? Então Lakers, Clippers, Warriors, Suns e Kings, hein? Também tô contigo. Pela previsão, seria Kings e Suns, né? Pela previsão americana aí. Mas eu tô contigo. Mas eu não vou nessa, não. Eu também não vou nessa, não. Então, fechamos aí mais um episódio, né? Fechamos, então, a nossa análise dos times, de todos os 30 times,
né, das 3 divisões do leste, das 3 divisões do oeste, né, as 2 conferências. Falamos de todos os 30 times para você. Então, muito obrigado a você que chegou. Não se esqueça de deixar o like, né, se inscrever aqui no canal e também, obviamente, lá no Spotify, né? Se estiver ouvindo a versão, avalie a gente com 5 estrelas aí, também siga nosso podcast. Fabião, sua despedida e também a sua dica, se tiver, para esse episódio. Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Valeu, Andrezão, valeu todo mundo que for assistir aí essa edição do Bola Laranja 279. Eu deixo uma dica de uma série que eu já estou apavorado somente com o trailer. E eu não assisti ainda, mas já indico e quero assistir o quanto antes. Ed Gein, da série Monstros, da Netflix. Já teve do Jeffrey Dahmer, já teve dos hermanos Menendez, né? Todos eles assassinos ou serial killers. Ed Gein, o serial killer de Plainfield, na década aí, se não me engano, de 40, 50, acho que de 40. O negócio é sério, hein? Assistam o trailer e vejam se vocês serão capazes de assistir a série. Eu duvido de mim mesmo, mas a minha companheira está aqui. Ela vai me dar coragem para eu seguir adiante. Aí sim, hein? Aí o bicho pega, hein? Vai ser louco. Eu vou, retornando da Jamaica, eu vou indicar para vocês escutarem Yaman. E eu demorei para entender o que era isso, cara. Eu falei, cara, sério, que é isso? O que é isso, cara? Eles estão falando Yeah, man. Eu não sabia o que era isso, cara. Mas depois a gente perguntou lá e é tipo tá tudo certo, né? É isso aí, né? É algo assim, né? Então, exato, eles repetem muito esse Yaman aí, né? Muito, muito bom. Mas para a galera ouvir Shag, né? Shag ou Shag, né, Fabião? Muito bom, Shag. cara. Escutei lá. Clássico. Óbvio que Bob Marley, né? Não tem nem comparação, mas assim, era muito clássico, né? Lembra muito a minha infância aí, as músicas. E a minha adolescência. E a adolescência do Fabião. Então, anos 90, muito, muito boas lembranças aí. É isso aí. Beleza? Então, valeu, Fabião. Valeu a todo mundo que chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seja membro aqui também. E o vencedor, falando em membro, foi o nosso amigo Macarrão, né? O Marco Rodstein, que está sempre aí com a gente, né? Mais um vencedor. Chegou há pouco tempo aí como membro aqui do canal. Então, depois eu vou passar para ele aí o link, né? Ele vai no site da Nike, escolhe lá o item que ele quer de até R$200 e a gente manda na casa dele. Então, seja membro para participar aí também dos sorteios, tá? Na nossa categoria Cesta de 3, aí você concorre aos sorteios. Valeu, Fabião. Sucesso. Valeu aos amigos, né? Parabéns aí pro nosso amigo Macarrão. Um abraço e semana que vem, ou até antes, né? Estamos de volta com aquele episódio dos palpites, né? Vai faltar uma semana só para começar e aí é a hora de passar vergonha. É isso Valeu, aí. pessoal. Valeu, Fabião. Valeu, um abraço. galera. Até a próxima. Até mais.